Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, voltaram a pautar discussões políticas nas últimas semanas. Entre elas, a anulação da sentença referente ao envolvimento de Odebrecht em esquemas apontados durante a investigação da Lava Jato por meio do ministro Dias Toffoli e a anulação por prescrição das condenações impostas ao ex-ministro José Dirceu pelo crime de corrupção passiva. Thaís, essa foi uma decisão monocrática. O ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido da defesa e anulou todas as sentenças da 13ª Vara Federal de Curitiba vinculadas à Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ele também determinou que as ações em curso sejam trancadas, mas o acordo de delação premiada firmado durante a operação segue valendo. O uso dos processos e decisões para aquecer o debate político com pouca informação é apontada como um risco ao entendimento da sociedade com relação ao papel do Supremo. Nomes como Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino estão entre os mais presentes em polêmicas da politização, reforçada pela ala mais extremista da direita. Este é o tema do Linha Política número 19, mais uma vez com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Mais uma vez aqui a gente no Linha Política para fazer mais uma vez as discussões do cenário político no geral. Desta vez vamos abordar, além da política, o cenário judiciário, né, que na sua principal esfera, sua principal instância, o STF, tem vivido momentos, mais uma vez, tem vivido momentos de muita polêmica. As últimas delas, professor, têm sido as decisões do ministro Dias Toffoli com relação à investigação por parte da Operação Lava Jato, principalmente com relação a Odebrecht, né? Marcelo Odebrecht chegou a cumprir pena pelas decisões ali apontadas, casos de corrupção e tudo mais. E agora temos essa decisão na última semana, professor, que vem a esquentar um cenário em que a politização de cada uma dessas decisões do STF parece mais levar a gente para um caminho de não resposta, não é? Bom, Francisco, a questão do Marcelo Odebrecht, que trouxe essa discussão a respeito da Lava Jato e sobre a credibilidade, vamos dizer assim, mais uma vez foi colocada em pauta, né? A credibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que vale a pena a gente, como sempre foi o objetivo nosso, esclarecer às pessoas os aspectos mais importantes do que a gente está assistindo, né? A questão do Supremo Tribunal Federal, o que hoje a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal é discutido em qualquer circunstância, né? No campo de futebol, na rua, no supermercado, todo mundo dá palpite sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aí há um fato que talvez eu vá me estender um pouco mais, se eu estiver extenso demais, você me dá um toque. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão que a sociedade entende hoje de que o Supremo Tribunal Federal não é um organismo confiável, eu acho que isso é consequência desses últimos anos que o mundo tem passado, né? E no Brasil, principalmente, a gente tem percebido isso claramente e isso tem sido o motivo das nossas conversas aqui. Houve uma depreciação dos poderes no Brasil. Isso é fato inegável. O poder executivo, né, nesses últimos 20, 30 anos, a gente percebe a dificuldade de uma estabilidade do poder executivo. Temos sérias críticas sobre o poder executivo. O poder legislativo, então, nem se fale. Ou seja, o nível do poder legislativo caiu muito nesses anos. E, consequentemente, o
setor judiciário também, de uma certa forma, foi envolvido nessa depreciação dos poderes. Ou seja, os poderes tiveram uma decadência, vamos dizer assim, imperceptível, talvez, para os membros que o compõem. Daí o fato da judicialização do Supremo Tribunal Federal, o fato de a gente achar que as ações do Supremo Tribunal Federal são imparciais, é reflexo exatamente da deteriorização dos poderes. Olha, as leis brasileiras são mal feitas, muito mal feitas. Então, o Poder Executivo, de uma certa forma, se omite, o Poder Legislativo se omite, e assuntos que não são de competência do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, tem que resolver questões, por exemplo, de maconha, de aborto, ou seja, que não são pautas do Supremo Tribunal Federal, são pautas do Poder Legislativo. E que acabam também sendo politizadas, né, professor? O senhor citou duas pautas aí, que acabam esbarrando na questão de ideologias políticas, até porque tudo no Brasil hoje é politizado e tudo no Brasil hoje é polarizado. Mas esses dois exemplos, por exemplo, que o senhor deu, são exemplos de discussões mais ideológicas do que, de fato, discussões, pelo menos num caminhar delas, discussões de resultados, que a gente vai ver, pelo menos, nos próximos meses, né? Essa questão da politização do Supremo Tribunal Federal não é só no Brasil. Sim. É no mundo todo. E há uma percepção clara e evidente de que a direita quer derrubar o Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu aqui no Brasil, lembra dos manifestos de rua, abaixo, fechar o Supremo Tribunal Federal? Essa é uma das pautas da direita, não só no Brasil, como fechou na Hungria, na Polônia, na Alemanha. Na Alemanha há um movimento muito forte da direita no sentido de eliminar o Supremo Tribunal Federal. Então, esse movimento é um movimento da direita mundial, não é só no Brasil. E isso é muito ruim. E aí tem um outro problema, Francisco, que a gente precisa discutir, não é só a questão dos poderes terem perdido a sua função, como também a ausência do Ministério Público, nas questões. Ou seja, o período do ministro Aras foi um desastre no Brasil. Veja, essa questão do Supremo Tribunal Federal está fixada na figura do Alexandre de Moraes, é porque o Ministério Público se negou à questão. E aí o Toffoli, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, por regimento interno, nomeou o Alexandre de Moraes com essa figura jurídica esdrúxula de ser vítima, ser réu, acusador e juiz. Mas isso não é consequência do Supremo Tribunal Federal. Isso é do Ministério Público, que se omitiu e vem se omitindo, né? A gente não teve ainda até esse presente momento as novas ações do novo dirigente do Ministério Público. Mas o Aras foi um desastre. Só para a gente ter uma ideia, professor, tem um levantamento feito pelo jornal o Globo durante o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao menos 70 pedidos de inquérito envolvendo o ex-presidente foram arquivados pela gestão do Aras. Um outro levantamento do UOL, ele aponta, né, que esses pedidos de investigação contra o Bolsonaro, e investigações até mesmo em fases anteriores, que foram barrados lá no início dos pedidos, esse número chega a 104 pedidos, né, e acabaram sendo arquivados, esse segundo levantamento do UOL. Então, assim, realmente, como o senhor citou, né, foi um período em que o Ministério Público foi marcado por omissão, por proteção, até porque o ex-presidente, e assim, da política, infelizmente, né, a face que a gente tem visto,
mas o ex-presidente ele tinha nisso de encontrar ou acreditar que essas instituições deveriam trabalhar para o governo, não para o Estado, né? Não entender que são instituições para o trabalho à sociedade. O professor, e aí a gente tem, o senhor citou o Alexandre de Moraes, né, como acaba personificando parte dessas discussões, colocado em meio a essas discussões. Enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei, eu acredito que talvez tenha sido, o senhor vai me falar se eu estou errado, a primeira grande figura que se popularizou em meio a essas ações foi a de Joaquim, o Joaquim Moraes, ainda lá atrás, né, professor? Joaquim Barbosa, perdão. A gente tinha lá atrás Joaquim Barbosa como a primeira grande figura do STF a cair, vamos colocar de uma forma mais simples assim, a cair na boca do povo, né? Só que num outro momento, com outro tipo de contato junto às ações e a decisões de assuntos mais politizados, né? E outra coisa que a gente precisa lembrar, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele julga coisas que os tribunais, Supremas Cortes de outros países não julgam, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é a nação líder democrática, há 2 anos atrás, simplesmente revogou aquela situação do aborto. Ou seja, a Suprema Corte disse que isso não era problema dela, isso era problema da sociedade. A sociedade que, ou seja, o poder legislativo que resolvesse. Não era questão para o Supremo Tribunal resolver. Como, por exemplo, na questão da Covid, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos a vacina. Verdade. Então, veja, uma Corte Constitucional legislando, decidindo sobre ações no papel do Executivo. Então, é muito temerário. E outra coisa, da falência dos poderes que nós citamos aqui, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, o Ministério Público e a imprensa. Uma imprensa que também se descaracterizou. Uma imprensa que publica quem paga mais. Então, veja, a imprensa também perdeu a sua função que tinha no passado. Hoje você tem uma imprensa ideologizada, né? Ou seja, uma imprensa que é difícil você achar uma linha política isenta. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal decide sobre aspectos extremamente complexos, como, por exemplo, vacina, né? Como questão do Supremo Tribunal também, que, na verdade, ele é um colegiado para defender os princípios constitucionais. A função do Supremo Tribunal Federal é dizer se uma lei é constitucional ou não, se pode ser aplicada ou não aplicada. E ele resolve questões que não são da alçada dele. Daí o desgaste do Supremo Tribunal Federal e esse papel da imprensa de não saber distinguir as funções do Supremo Tribunal Federal. Imagine você que existem sentenças de 200 páginas, de inquéritos que têm mais de 1000 páginas. Então, como é que isso pode ser discutido na boca do povo? Pois é. Ou seja, isso foi a imprensa que criou essa imagem do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal é de uma complexidade extraordinária. As decisões que ele toma são extraordinárias. E quando ele faz decisões positivas, a imprensa não publica. Como, por exemplo, agora essa última da imprensa, né? De criminalizar as notícias falsas. Porque ninguém falou sobre isso. Então, o Supremo Tribunal Federal está, de uma certa forma, ele também foi envolvido, lógico, isso não tem a dúvida, eles não tiveram o cuidado
de uma certa forma, de se precaver contra essas influências. Ou seja, eles foram, de uma certa forma, envolvidos nessa decadência de poderes que o Brasil está passando nesses últimos 30 anos. E do qual eu não vejo possibilidades futuras ou de curto prazo de melhorar isso. Eu me prendo mais à questão jurídica, por exemplo. Né? A questão jurídica, nós perdemos muito da questão jurídica no Brasil, porque antigamente quais eram as faculdades de direito? Eram pouquíssimas as faculdades de direito. Hoje se formam advogados de uma forma à distância, faculdades de final de semana. Ou seja, nós perdemos um pouco da nossa tradição jurídica também. Né? Você veja, o próprio Toffoli foi 2 vezes, concorreu a um concurso para juiz e foi reprovado. Ou seja, os membros do Supremo Tribunal Federal também não se dão, olha, aquilo é um ambiente colegiado. Então, as decisões que alguns ministros tomam parece que são coisas isoladas, e de fato são, porque falta uma coesão dentro da Suprema Corte. O Barroso vai fazer e já está fazendo essa conciliação, porque você se lembra dos embates entre o Barroso e o Gilmar Mendes? Ou seja, não eram coisas de um tribunal supremo de um país. Parece que está todo mundo jogando meio, que o senhor citou bem, né? A questão do legislativo, executivo, né? A esfera política em si, a própria imprensa. Parece que está todo mundo meio que jogando para a torcida, né? E aí você acaba puxando o STF, o judiciário, para esse sistema. É um sistema viciado, é um sistema que não vai discutir o conteúdo, né? Mas sim o resultado. Aí o resultado é positivo para A, não é positivo para B, vai se politizar, vai descaracterizar a discussão como tinha de ser. Professor, o senhor citou o Toffoli, né? E eu comecei aqui a nossa conversa com a decisão do Dias Toffoli sobre o caso Odebrecht, e tivemos também, agora na última semana, o caso do arquivamento, né, por tempo de processo, do José Dirceu. São 2 situações que acabam, de certa forma, professor, alimentando, principalmente quando o senhor citou a esfera da direita, uma direita mais extremista, mais bolsonarista, acaba alimentando esse discurso da politização do judiciário, né? Lembrando, Zé Dirceu chegou a cumprir pena pelo mensalão, foi de novo sentenciado por outras situações, entre elas o próprio Petrolão, e agora teve sentenças anuladas no caso do Odebrecht, no caso do Zé Dirceu, porque caducou o período do processo. Professor, decisões como essa, situações como essa, Zé Dirceu, a justiça deixou o tempo, entre aspas, deixou o tempo rolar. Dias Toffoli liberando os processos e as condenações de Odebrecht, mas garantindo ainda os benefícios dos acertos durante o processo. Se a gente for discutir esses casos no conteúdo dos processos, por exemplo, o Marcelo Odebrecht acabou sendo aí beneficiado não pelo conteúdo do que foi investigado, mas pela forma, né? A gente já discutiu aqui em outras situações, e essa basicamente é a forma como a Lava Jato foi arquitetada por Moro e sua equipe, e isso acabaram levando às anulações, às últimas anulações de processos. Mas lembrando, em meio a tudo isso, temos confissões, né? O próprio Marcelo Odebrecht, temos confissões, o crime estava lá. Então, esse tipo de sentença, ela precisa ser cada vez mais bem discutida, porque acaba alimentando essa politização e, inclusive, o discurso, principalmente da direita extrema. Então, Francisco, a questão da jurídica no Brasil é complexa, e a sociedade espanta para a gente o fato de decisões do Supremo Tribunal Federal serem discutidas em botequim, no campo de futebol, porque são decisões técnicas e a sociedade não sabe como a justiça funciona. O Supremo Tribunal Federal só age se ele for movimentado, se ele for requerido.
Então, a Lava Jato foi feita pela Justiça Federal. Justiça Federal não tem nada a ver com a Justiça Suprema Corte. É um tribunal específico criado no Brasil para cuidar das causas da União, do Estado. Todas as ações do Estado são julgadas, né, pela Justiça Federal. Então, a Lava Jato correu sozinha, solta, não tinha nada que ver com o Supremo Tribunal Federal. Quando os prejudicados, vamos dizer assim, os que se sentiram injustiçados, começaram a levantar a questão junto ao Supremo Tribunal Federal, é que a partir daí o Supremo Tribunal Federal começa a agir. Ele não pode agir ex officio, vamos dizer, interferir na Justiça Federal. O Lula passou por todos, foi condenado por todos os tribunais da Justiça Federal. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal é consultado para verificar se esses atos são constitucionais, se esses atos são legais, é outra história. Então, por isso que a sociedade não entende por que a Lava Jato andou de um lado e depois o Supremo Tribunal Federal vem e anula. Por quê? Porque houve abuso na Justiça Federal. Está comprovado hoje que houve abuso, houve coação de testemunhas, houve prisões ilegais. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal agora analisar as ações que a Justiça Federal fez. E ela está anulando por quê? Porque os procedimentos não seguiram as normas jurídicas vigentes. É isso que a sociedade não entende. A sociedade acha que é um palco entre amigos, né? Não é isso. Existem esferas, competências, ações, decisões diferenciadas. Então, por exemplo, essa operação spoofing mostrou que houve irregularidades no processo. O crime não foi eliminado, mas o procedimento sim. Então, por exemplo, o Marcelo Odebrecht ficou preso 2 anos e 8 meses. Ou seja, você retirou a liberdade de alguém de uma forma em que ele foi condenado injustamente. Injusta não, ilegalmente. Exato. Porque os recursos que foram utilizados pela Lava Jato não foram recursos legais, previstos no direito. Então, isso é muito complicado e a sociedade não entende. E a imprensa, por sua vez, não explica. Então, ela quer, quanto mais ela joga essa indiferença, e é a imprensa movimentada pela direita, que é justamente para criar maior confusão, para dizer o seguinte, está vendo? No Brasil, tudo vira em pizza. Vira em pizza se os processos não forem legalmente constituídos. É lembrar, né, professor, que os ministros são juristas, né, não justiceiros. E, infelizmente, há um sistema político que cada vez mais quer jogar para a população como se o debate fosse fácil, como se o debate fosse simples, como uma partida aí de futebol, como o senhor citou. O decano da corte subiu o tom. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Professor, e aí, em meio a tudo isso, uma outra figura para a gente poder encerrar o nosso debate aqui, na verdade a gente já até citou ele pelo STF, mas agora a gente vai falar do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Alexandre de Moraes deixa a presidência na próxima segunda-feira. Ele esteve à frente do TSE num período muito importante, que foram das eleições de 2022, talvez uma das eleições mais difíceis na atuação da Justiça Eleitoral, porque tivemos muita coisa no meio desse caminho, atos antes e depois das eleições. O Alexandre de Moraes, ele está à frente, ele é relator, além de estar como presidente até a próxima segunda-feira, mas ele está à frente de uma série de processos
que tem um potencial muito grande aí de gerar discussões, atritos, e a gente, como o senhor acabou de citar, como isso acaba sendo utilizado por parte do sistema político, né? Por exemplo, ele tá à frente aí da investigação sobre as milícias digitais, né? A questão das fake news, das mentiras espalhadas em meio à divulgação política. Também com relação, claro, da situação dos três poderes no 8, né, a invasão dos três poderes no 8 de janeiro e a implicação de atos pós-eleições. Que o senhor acredita, como é que o senhor acredita que deve ser a atuação do TSE? Porque a gente vai lembrar, tem eleições este ano, eleições municipais, mas que vão ser muito utilizadas pela esfera política, também já pensando em 2026, né? O TSE, como instituição, funcionou perfeitamente bem, na minha opinião. Né? Ele foi extremamente cauteloso, extremamente defensivo, ele defendeu a democracia. Né? Na verdade, se você retirar tudo que a imprensa publicou, na verdade o TSE teve uma postura extremamente democrática e salvou a democracia brasileira. Né? Não tenha dúvida. Inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, né, salvou a democracia. Que liguei pessoalmente para conversar com ambos os candidatos após as eleições, após a apuração. Conversei com o candidato, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que a Justiça Eleitoral já estava apta e iria proclamar o resultado oficial das eleições, e cumprimentando ambos por terem participado do mais importante momento da democracia, que é o momento das eleições. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, talvez a gente estivesse vivendo hoje um regime de exceção. Então, eu vejo que esse problema que nós vivemos esses últimos anos com o TSE vai entrar agora num regime de mais calma, né? Ninguém vai mais duvidar que as urnas são ilegais, são fraudulentas, né? Veja a pressão que o Tribunal Superior Eleitoral sofreu com a questão da nulidade dos pleitos, em função da fragilidade das urnas. E para discutir o quê? Discutir qual a dúvida que existe no processo eleitoral que estaria à nossa frente. As urnas são confiáveis, o processo democrático está funcionando normalmente, ou seja, a tranquilidade. Eu acho que é uma tranquilidade, porque essa intranquilidade, esse problema todo que nós vivemos nessas últimas eleições foi provocado pela direita e pela imprensa, né? Manipulado pela direita. Então, eu acho que vamos viver agora um momento de tranquilidade, como sempre foi o Tribunal Superior Eleitoral. Um órgão regulador, né? Um órgão controlador, um órgão respeitável da democracia brasileira. Muito bem, professor, muito obrigado pelo debate. Olha, hoje conseguimos falar de vários assuntos, claro, todos nesse âmbito da justiça e a questão da politização dos debates, mas o programa, um tempo legal, de bom conteúdo, e claro, a gente já vai convidando o nosso ouvinte, nosso internauta, para a semana que vem mais um encontro, né? O 20º, né? 20º, pois é. Olha só. Caminhando. Sobrevivemos. Verdade. Até mais, professor. Um abraço a todos aí. Esta foi a edição número 19 do Linha Política. No programa de hoje você conferiu áudios da TV Bandeirantes, CNN e UOL. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique. Até a próxima semana.